capítulo 1, versículo 1, em nome de Jesus. Todos acharam? Quem não achou, eu espero. Amém? Amém, meus amados? Quem não achou, eu espero. Amém? Todos acharam? Depois você bota o som de fundo, Moisés, se tiver, viu, né? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia, ou na sua lei, perdão, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amados, todos nós conhecemos Salmos. É o livro mais extenso, ou o maior livro que a Bíblia tem. É o livro com 150 poemas. 150 poemas, extenso por natureza. E no período de 1000 anos, Moisés escreve os Salmos de número 90. E ele é escrito também depois do cativeiro babilônico. Está lá escrito nos Salmos de número 126. E 1500 anos antes fora que Moisés escreveu o seu livro de Salmos, a saber, o Salmo de número 90. Os autores do livro de Salmos são Davi, Asaf, Etam, Moisés, filhos de Coré e também Salomão. Como os livros dos Pentateuco, o livro de Salmos também é dividido em 5 partes diferentes, tendo elas de 1 a 41, a maioria das escrituras, ou todas elas, de Davi, 42 a 72 de autores diversos, como também de 73 a 89, de 90 a 106, de 107 a 150, que finaliza o livro de Salmos. E Salmos também é baseado em literaturas louvor, lamentos, imprecatórios, petinências ou penitências, e também em missões. Ou seja, todas as vezes que os salmistas, eles escrevem os salmos, em suas evidências há diferenças em composições, porque são hinários cantados a Deus. Nós conhecemos os salmos de número 119 até o 134, que é um saltério dentro de um saltério, que nele é contido o alfabeto grego, e nele, da maioria dos cânticos, são de adorações ou de adoração a Deus. Mas o salmista Davi, ele abre os salmos de número 1, nos dando a bem-aventurança, como está escrito também no Sermão da Montanha, onde Jesus ali fala sobre a bem-aventuranças, que em grego quer dizer felicidades. E não obstante a isso, felicidades alcançadas por Deus. E fazendo uma pergunta a essa felicidade alcançada por Deus, aí sentado onde vocês estão, crentes ou não, vocês estão felizes com a vida que vocês estão vivendo?
as bem-aventuranças têm alcançado a vida de vocês? Ou nós estamos vivendo em maleficências? Ou como se estivéssemos vivendo em uma balança? Ora estamos em cima e ora estamos embaixo. Davi, ele chamou o povo, ou a quem a ele escreveu esse salmo, para uma realidade de vida com Deus. O nosso mal, é o que eu digo sempre aqui, é que a gente nunca acha que o desastre, a desgraça, a miséria e as coisas negativas vão chegar até nós. Mas chega, porque somos seres humanos e fazemos parte de um mundo onde a humanidade, ela em si já é cruel e mal. E em todas as áreas nós podemos obter coisas boas e coisas ruins. E engraçado que nesses 6 versículos, o salmista Davi, ele traz uma trajetória de toda uma vida terrena e uma vida celestial. Como eu disse, a nossa vida ela é baseada em direito de escolhas. O livre-arbítrio já diz isso. Por isso que nesses dias Deus está sempre me levando para essa tese de falar sobre o que nós estamos escolhendo para os nossos futuros. O que será de mim daqui a 5 anos? Não vou nem tão longe. O que é que eu estarei fazendo daqui a 5 anos? Faz essa pergunta a você também. O que é que eu estarei fazendo daqui a uma década, daqui a 10 anos? O que é que nos espera daqui até lá? Nós não sabemos, isso é fato. Mas só que em meio a tudo isso, nós podemos projetar algumas coisas durante estes anos. Nós podemos nos desviar do pecado, fugir da aparência do mal. Nós podemos não nos associar com pessoas que queiram destruir a nossa vida. Nós podemos não nos associar com pessoas que pratiquem coisas horrendas. Então são direitos de escolhas que nós fazemos que muda o curso da nossa história. E ele começa como se estivesse no Sermão da Montanha. E olha que isso foi quase 4.000 anos antes da existência de Jesus. Quase. E o salmista Davi fala assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Será bem visto por Deus todos os homens que tiverem uma atitude como essa, fugindo da aparência do mal, saindo da vontade do pecado, não se misturando com pessoas que vai tão somente te trazer o mal ou o mal a uma outra pessoa, não escarnecendo o nome do Senhor. Ele já faz um pacote completo de como nós podemos ser bem-aventurados. Como é que eu posso ser bem-aventurado dentro da minha casa com minha esposa? Quando eu consigo ser um bom marido. Como é que eu posso ser bem-aventurado como um pai dentro da minha casa? Quando eu consigo fazer a minha parte, a parte paterna, de uma maneira perfeita, que agrade o meu filho. Como é que eu posso ser bem-aventurado como um filho dentro da minha casa? Quando eu respeito os meus pais e quando eu ando segundo o curso da doutrina da minha casa, segundo as normas, segundo os preceitos da minha casa. Da mesma forma, Davi está falando, serve para todos nós, em todas as áreas em que nós viemos habitar ou estar temporariamente. No versículo de número 1, ele pergunta: será que Deus está alegre com as suas atitudes? Será que você, como varão, está não andando segundo o conselho dos ímpios e não está se detendo no caminho de pessoas pecaminosas? E pior de tudo, não está se assentando em roda de escarnecedores? Estamos fazendo essas práticas para que a felicidade ela nos alcance e para que Deus ele se alegre conosco? Será que a nossa vida na visão de Deus, ela está nesse prognóstico
ou nós oscilamos todos os dias das nossas vidas? Até quando estaremos na igreja e viveremos de uma gangorra? Porque se cada um de nós, os que já são evangélicos, claro, estão aqui, é porque tem um projeto de vida, tem um sonho, tem uma crença a seguir, tem uma fé que motiva que nós estejamos aqui. E isso, para que nas outras pessoas que não têm esse mesmo sentimento, que estão nos visitando nessa noite, ou que já nos visitou em outras noites, mas ainda não se decidiram a fazer uma aliança com Cristo, eles têm que sentir isso em nós, que nós vivemos subordinados a Cristo e afastado dessas coisas horrendas, mundanas. Ele chega no versículo, louvado seja Deus, de número 1, para onde, louvado seja Deus, nós devemos ir, para onde nós devemos estar, aonde nós devemos ficar, porque tem pessoas que infelizmente dentro e fora da igreja se juntam para fofocar, e fofoca ela cria problemas. Olha o que ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já expliquei aqui o que são as pessoas ímpias, e nós vamos ter aí a conclusão disso. Todo ímpio é aquele que levanta a mão, faz uma aliança com o Senhor, desce as águas, são batizados, mas não se converteram ainda. Como Jesus diz a Nicodemos, é necessário que você venha nascer de novo. Quem são os ímpios? Aqueles que estão na igreja, tem uma Bíblia Sagrada, levantou a mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados nas águas, até devolvem os dízimos, mas não fazem conforme a vontade de Deus, anda segundo. Aí quando você é um crente, que você já é nascido de novo, anda segundo o conselho dos ímpios, a bem-aventurança ela não vai lhe alcançar. E Deus vai nos falar sobre a bem-aventurança, sobre a prosperidade na casa, sobre a prosperidade na esposa, sobre a prosperidade no marido, sobre a prosperidade no filho, sobre a prosperidade na geladeira, no guarda-roupa, louvado seja Deus, na despensa. Ele diz, não anda, bem-aventurado aquele que não anda fazendo motim, cochicho, conversa, trazendo conversa de irmão para com irmão, de irmão para com outro irmão, fazendo fofoca. Eles serão bem-aventurados se não anda segundo o conselho dessas pessoas. Será que essas pessoas ímpias têm conselhos para lhe dar? Se não estão vivendo contrita com Deus. O ímpio, ele vai ter uma analogia aos joios, e no final de tudo serão arrancados e queimados no fogo do inferno. E eles conseguem conviver dentro da igreja, mas sem se converter, tão somente convencidos que são crentes. E há quem diga a eles que eles não são evangélicos, precisam se libertar. Se isso não fosse verdade, Jesus não ia ter um encontro com Nicodemos, conhecendo 613 leis mosaicas, cada uma por uma, parágrafo por parágrafo, e diria a ele, rapaz, você conhece tudo, mas você precisa nascer de novo, porque tem algumas atitudes tuas que não me apraz. E de quem é que nós estamos ouvindo conselho? Tem pessoas que chegam e vai procurar conselhos de pessoas que não têm conselho para dar nem à família, quanto mais a si mesmo. Não tem conselho para dar nem a ti mesmo, quanto mais a outra pessoa. Então ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda, porque às vezes vai procurar um conselho, vem cá, irmão, eu estou aqui, olha um exemplo, eu estou aqui querendo tirar uma dúvida com você, Márcio, hipoteticamente. Rapaz, Rosenildo está ali procurando uma conversa, dizendo que eu fiz isso ou aquilo outro. Se ele for uma pessoa ímpia, vai dizer, rapaz, não coma nada não, chegue para ele e diga as verdades mesmo. E eu já percebi que ele não gosta de você. Eu não vou ser bem-aventurado, eu vou ser mal-aventurado, porque Márcio é uma pessoa ímpia, hipoteticamente.
não é uma pessoa que está voltada às coisas de Deus. E quantas pessoas na igreja tem assim? Não é porque a pessoa seja má, é porque a pessoa ainda não foi introduzida na vida celestial, baseada pelo doutor Espírito Santo, cauterizada em tua mente, para que haja uma manifestação celestial. Aí uma pessoa, quando não é ímpia, uma pessoa que tem uma vida com Deus, quando a pessoa vem perguntar, vem cá, eu falei ali com o Rosenildo Márcio, mas ele me tratou assim, Márcio sendo uma pessoa prudente, rapaz, descansa no Senhor. Talvez ele não falou dessa forma, talvez não foi dessa forma, você deve ter interpretado mal. Calcula direitinho, respira, ora, e depois você vai falar com ele. Aí eu vou ser bem-aventurado, porque entre mim e Rosenildo não vai ter contenda, porque ele, uma pessoa que é contido como, ao contrário de ímpio, que é o pio, que se dá por inteiro a Deus, sabe que contenda não faz parte do cronograma de Jesus Cristo. Aí ele chama num segundo: e não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos... O que é se deter? O que é se deter? Poxa, eu estou saindo da igreja, estou indo para casa, estou vendo a porta de um bar, aonde eu era um semi-alcoólatra ou alcoólatra, e de repente alguém me chama, eu vou parar, aqui já não é mais ímpio, já são pecadores. Então há uma diferença entre ímpio e pecador. Pecador é uma coisa e ímpio é outra. Pecador são aqueles que praticam coisas pecaminosas, que bebe, que fuma, trafica, que rouba, que mata, que se prostitui, todas essas coisas. Então o que é que ele fala? Não é lícito que você se detenha ou pare no meio dessas pessoas. Não é certo, mas são meus amigos, pastor. Não é certo. Você talvez não esteja com uma estrutura espiritual formada para sustentar, receber o cheiro da cachaça, do cigarro, do qual já fez parte na sua vida, ou olhar uma mulher de shortinho no bumbum e conseguir se conter. Então, a Bíblia nos ensina: fuja da aparência do mal. Então ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí quando eu não ando no caminho dos pecadores, eu vou andar no caminho de João, que ele escreve sobre Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou andar no caminho de Jesus. Porque nós, como um cristão, temos um mal ainda carnal em nós, né? E emocional. Pastor, mas é minha irmã, mas é minha mãe, mas é meu filho, mas é meu marido. Serve o mesmo Deus que você serve? Não tem que ter diálogo profundo com ele, a não ser de coisas sociais ou coisas familiares, coisas que venham abranger a coisas espirituais. Com ele cale-se, com ela cale-se, a não ser se for para evangelizá-lo ou profetizar sobre a vida deles. Como é que eu vou sentar com uma pessoa, sendo minha esposa, sendo meu irmão, sendo meu primo, sabendo que tem uma religião diferente da minha, ou que não crê no Deus que eu sirvo? Rapaz, estou com um problema lá na igreja, não sei como resolver, porque tem um irmão que está se levantando contra a minha vida. O que é que essa pessoa vai dizer? Pica o pau nele, senta lá a mão nele. Por quê? Não tem a mesma visão espiritual que nós temos. O que é que Jesus nos ensina? Aquele que é santo, se santifique mais. Aqueles que estão se apodrecendo, se apodreça mais. Então, não é certo nós ouvirmos conselhos de pessoas. Quantas vezes eu vejo aqui mexerico dentro da igreja? Às vezes pensa que não chega aos meus ouvidos, vai conversar com a pastora, daqui a pouco estou só percebendo, e estou vendo no cantinho cá, outro no cantinho cá, daqui a pouco se passa uma por outra e não falam. Por quê? Porque houve cochicho, houve fofoca, houve conselho de ímpio. Aí tem que cair nas costas da pastora para resolver, então na minha, porque não veio perguntar o conselho às pessoas certas.
Temos que abrir os nossos olhos, igreja. E eu vou até deixar aqui uma deixa. Eu não falei para não ser indelicado com a pastora. E foi abordado também no nosso ciclo de oração. Quando mesmo vocês que são diáconos ou diaconisa, uma pastora pediu aqui para ir até alguém orar. Se tua vida não estiver no altar, não vá. Depois você chama a pastora, diga: pastora, eu não fui indigesto com a senhora não, e nem malcriado. É por isso, isso e isso. Eu não podia ir até uma pessoa orar, porque a minha vida no momento se encontra assim. Porque não adianta você ir com a vida toda errada e orar para uma pessoa, a pessoa está carregada, você sobrecarregado, aí vai um colocar o peso no outro. Isso não quer dizer porque vocês são obreiros ou porque nós temos a qualidade, fomos consagrados, que não temos erros, não. Então nós temos que ter vigilância. E nas primeiras delas são essas advertências que Davi está dando aqui ao povo. Ó, não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoa na igreja que não é para você andar dando ouvidos. Tem pessoas dentro da igreja que não é para você estar parando para conversar. O irmão de Jesus, chamado Tiago, capítulo 5, se não me falha a memória do teu livro, ele diz: a língua tem o poder de dar vidas, mas tem o poder de matar a pessoa. Então, às vezes, uma conversinha, ela vai se tornar um turbilhão de problemas se cair no ouvido de uma fofoqueira, de uma pessoa que gosta de contenda e gosta de tribulações. Então, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, pessoas que ainda não estão formadas no Espírito Santo e nem se detêm no caminho dos pecadores. Aí vem a parte pior: e nem se assenta em roda de escarnecedores. Quem são esses? Que olham pornografias no celular e aí você está lá no meio olhando. Olham coisas ilícitas nas redes sociais e você está lá. Ou pessoas que desfazem do Deus que você serve. E, rapaz, está na igreja para quê? Rapaz, você acredita em Deus? Me mostra aí, me prova que Deus existe. Se você não tiver uma base bíblica, você não vai poder provar a Ele que Deus existe e vai estar escarnecendo o seu Senhor. Aí o teu corpo está lá, segundo a Bíblia, templo e morada do Espírito Santo, assentado na roda de pessoas escarnecedoras, que escarnece o Pai, escarnece o Filho e escarnece o Espírito Santo. Agora, por que Davi está nos dando essa advertência? É para o nosso mal? Não. Ele está dando essas advertências para que nós venhamos viver bem. Olha o que diz o versículo de número 2. Antes, em vez de você fazer isso, ouvir conselho de pessoas que você não deve, parar no meio de pessoas que você não deve, se assentar no meio de pessoas que você não deve, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Qual é a lei do Senhor para a nossa vida hoje? A palavra. Aqui estão baseadas as leis do crente, daquele que deve servir e viver como prudente na presença de Deus. Aí, se você tiver essa atitude, de em vez de você ouvir conselho dos ímpios, parar no meio de pecadores e se assentar em roda de escarnecedores, antes de tudo isso, você ter seu prazer de meditar na lei do Senhor, e de dia e de noite, não dá espaço para o diabo, aí vem, ó, será como? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Vai estar em um lugar, sabe, a raiz da tua planta vai estar em um lugar onde a água é corrente, toda hora passa água, a tendência é a planta crescer, e quando ela cresce, a tendência é florescer, e se florescer e crescer, vai dar bons frutos. E além de dar frutos, você vai prosperar.
Puxa, faz aí um retrospecto de 2022 com tudo que aconteceu de 2019 até hoje. Segundo essa Covid-19, essa crise que nós vivemos aí da Rússia com a Ucrânia, porque afeta o nosso país e outros países adjacentes. Faz um cálculo disso tudo aí e veja como Deus te sustentou, porque muita gente morreu de Covid-19, muitas pessoas morreram de infarto, muitas pessoas morreram de leucemia, muitas pessoas morreram de câncer, muitas pessoas morreram assassinadas, muitas pessoas morreram de acidentes. Mas levanta a mão assim igual a minha, levanta aí. Mas você está aqui. Que data é hoje? 16, 17, 15 de dezembro? 17 de dezembro de 2022, metade do final do mês, do último mês do ano. Nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Há 4 anos de luta, 2 anos com tudo fechado. Aqui não tem ninguém que morreu de fome. Graças a Deus, se perdemos algum ente querido, mas estamos aqui vivos e não morremos de Covid-19. A guerra da Rússia com a Ucrânia não nos afetou, porque estamos aqui. Estamos chegando no final de mais um ano, vivo aonde era para estarmos mortos. Até aqui tem pessoas que o diabo já decretou a morte, mas o Espírito Santo chegou primeiro. Pode aplaudir que ele chegou primeiro mesmo. Tivemos altos e baixos, tivemos. Não estou dizendo que vivemos de 2019 para cá em mares de rosas, não. Senão ia ser hipócrita. Teve coisas ruins? Teve. Teve coisas pesadas? Teve. Tivemos problemas? Tivemos. Tivemos circunstâncias adversas que quase faz com que nós escorregássemos e caíssemos. Tivemos, mas estamos de pé. Estamos aqui, igreja. Perdemos entes queridos, assim como eu, ao longo desses 4 anos. Perdemos amigos. Perdemos bens. Perdemos momentos de alegrias. Em alguns momentos perdemos a saúde. Mas estamos aqui. Isso é um motivo de vitória. Isso é um motivo de Deus nos bem-aventurar, coisas que outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade. Então olhe para o irmão que está do outro lado e diga: você é uma bênção de Deus. Pode dizer para a esquerda, para a direita, diga: você é uma bênção de Deus. Diga: nem era para você estar aqui hoje. Eu vi uma pessoa entubada ali no hospital, em Cajazeiras, quando eu fui levar a irmã Dinéia, quando eu fui ver a irmã Dinéia morta. Que cena horrível! Tive a 1 metro da pessoa. E que cena horrível, horrível pouco, horripilante. Com como é que chama? Um respirador. Eu, rapaz, o que é isso? Olha do que Deus me livrou. Pessoas que nós nunca imaginaríamos, como o pastor Lázaro, o irmão Lázaro. Pelo menos na aparência, gozando de plena saúde, de repente foi a óbito. Aquele Pablo Vittar, não, outro, me esqueci o nome dele, um que era comediante da Globo, Gustavo. O cara gozando de plena saúde, não tem nada a ver com a escolha sexual dele ou religião, mas é um ser humano. Quantos atores, quantos cantores, quantas pessoas que nós conhecíamos e morreram de Covid-19, quando não foi assim, foi de infarto, de câncer e coisas dessa natureza, e nós estamos aqui, porque fomos bem-aventurados por Deus. O problema aconteceu familiar, mas Deus nos sustentou. Ele nos sustentou com a sua destra e nos pôs aqui outra vez. Eu te digo com toda certeza, tem pessoas que daria
tudo que tem ou que teve para estar no seu lugar hoje. Por pior que seja a sua situação, os que já morreram ou os que estão internados, e você está aqui, porque Deus te escolheu nesta noite para que você estivesse aqui. Aí ele diz assim, ó: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele abre aspas, praticamente, ó, aí ele nos adverte outra vez: não são assim os contendeiros dentro de igreja, os ímpios, os que não se converteram direito, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, eles são como ovelhas loucas, não sabem onde está e nem para onde vai. Amados, eu convido vocês hoje que não são cristãos, façam uma aliança com Cristo. Não diga que a maconha é mais forte, que a bebida é mais forte, que os amigos são mais fortes, que a vontade do mundo é mais forte, porque não há nada mais forte do que o Deus que há dentro de nós. Deus está te dando mais uma chance de você rever tudo que você viveu, mais um final de ano, e o que você fará daqui até o final do ano que virá. Então ele diz assim: não são assim os ímpios, são como uma moinha que o vento, ó, espalha. É como muitos, uma hora está espalhado na porta do bar, uma hora está espalhado no ponto de tráfico de droga, uma hora está espalhado no prostíbulo, uma hora está espalhada com mendigos, uma hora está espalhada com assaltante, uma hora está espalhada com homossexual, uma hora está espalhada com lésbica, uma hora está espalhada. É assim que você quer viver? Escravo de Satanás? Ou você quer ter uma direção? Ou você quer ter um caminho a seguir? E esse caminho já está escrito na Bíblia. João 1, Jesus diz: eu sou o caminho, segue o meu caminho, porque no meu caminho só tem verdade, e além da verdade você alcançará a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no versículo 5, ele diz assim, ó: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que quer dizer isso? Está lá 20:12 de Apocalipse. Todos nós iremos estar diante do tribunal de Deus. Todos nós, ó, pelo que os ímpios não subsistirão num dia do juízo, ou seja, morrerão. Serão julgados e sentenciados à morte. E nem os pecadores na congregação, ou seja, não entrarão. Onde é a congregação do justo? Onde é que nós iremos congregar eternamente? Nas rochas celestial. Nem os ímpios, nem os pecadores não adentrarão no reino dos céus, porque no reino dos céus só entrarão os verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí no versículo 6 diz assim, ó: porque o Senhor conhece o caminho do justo. Pastor, o que é isso? O Senhor te conhece antes de você acordar o que você vai fazer. Se você é justo, Deus sabe tudo que você vai fazer antes de você acordar. Deus, Ele conhece que você é justo. Deus, Ele conhece que você é fiel, é misericordioso, é piedoso. Deus, Ele sabe que teu coração está completamente voltado para Ele. Olha o que Ele diz, interessante, porque o Senhor, Ele já conhece nossa vida, igreja. Ele conhece o caminho do justo. Aí diz assim, ó, ponto e vírgula. Olha para isso, que tristeza. Mas o caminho dos ímpios morrerá. Então você vai ficar na igreja o tempo todo, 10, 20, 30 anos, e no final das contas, você vai morrer, porque o ser humano, ele crê muito na morte física, na morte mental, na morte respiratória, né?
na morte ocular, na morte dos ouvidos, me esqueci agora, perdão, na morte do olfato, na morte do paladar, na morte do palpar, porque não vai ter mais corpo. Mas e a alma? Para onde é que vai? Às vezes eu falo aqui, a pastora às vezes pensa que eu falo com arrogância, como se ela não me amasse. Mas isso é bíblico. O amor ágape, ele supera o amor eros. Ele supera o amor entre um homem e uma mulher. O amor de Deus, ele supera qualquer amor. Porque o amor de Deus, ele é infinito. O amor de sua mãe por você é enquanto você está vivo, ou de você para sua mãe, depois que morreu, você vai lembrar um pouco, depois vai esquecer. É o natural da nossa vida. O amor de um marido por uma esposa vai durar um tempo, mas depois vai se esvairir. Se chegar outro ou outra, aquilo vai dar-se ao mar do esquecimento. O amor de um filho por uma mãe, de um pai por um filho, da mesma natureza, Rosenildo. Mas Deus, o amor dele nunca passa. Eu imagino um coração de Deus, sabe? Vou usar agora essa frase, se é que Deus tem um coração, sendo Ele um espírito. Eu imagino o ser Deus, vou usar esse termo melhor. Quando Ele tem que te julgar, quando você chega perante Ele, que são 13 milhões de embriões no ventre de sua mãe, Ele escolhe você. E naquele último dia, que você vai ter um encontro com Ele, Ele tem que dispersar você da presença dEle, porque você não fez conforme aquilo que Ele te ensinou. Então o tempo é hoje, a hora é essa. Mas o crente nunca acredita. A Bíblia ela é tão categórica. A Bíblia é tão sinistra, eu vou usar esse termo, sabe, Paula? Ela é tão sinistra que ela diz que é melhor a gente ir no enterro, em um funeral, de que ir para uma festa. Porque quando você sai da festa, você sai alegre, regozijado ali. Poxa, fulano, vou lá, valeu, vai, rapaz, festa badalada. Mas quando você sai do enterro, quais são os comentários? Ainda mais se for uma morte súbita, uma morte que, né, ninguém esperava. Rapaz, fulano estava com a gente aqui ontem, velho. Sai do funeral, meu Deus, e vê aquela pessoa lá naquele caixão. Tudo se acabou ali. Para a carne. Mas para Deus, há um início da sua vida ali. Como eu disse, e só quem pode escrever. Aqui é você, ó. Aqui é Jesus. Só quem pode. Espera que eu vou lá. Rapidinho. Antes de eu escrever. Rapidinho. Já li várias vezes. Vou ler mais uma. Não cansa não. Rapidinho. Chama-se assim, ó. Vou até riscar aqui, ó. Juízo final 20:11 do último livro da vida. Quem falou isso a João foi o próprio Jesus, já à destra de Deus. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja aparência fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros de tudo o que fizemos na terra, e abriu-se um outro livro separado, que é o livro da vida, e os mortos, que somos nós que iremos morrer, seremos, aqui está, foram, vou usar
o termo do presente, seremos julgados pelas coisas que fizermos ou que estiver escrita nos livros, segundo as nossas obras. Aqui está a nossa vida, aqui está Jesus, quem vai escrever o juízo final da sua vida é você. Então veja hoje, em nome de Jesus, para onde você quer me enterrar, pode me enterrar até embaixo. Pode pegar flor, estou falando sério, pode pegar flores se não quiser, faça um buraco, pode me jogar aí dentro, isso não tem relevância nenhuma. Nenhuma. Quantas pessoas são mortas nas balas aí? Que até hoje corpos não foram encontrados. Aí eu vejo as pessoas chegar e botar uma lápide lá, botar um negócio bonitinho, e leva flores, e bota um relógio caríssimo, e bota um sapato bonitinho, a melhor roupa, e põe lá. Se o velho usava peruca, põe peruca. Se o velho usava dentadura, até a dentadurazinha bota, para o velho morrer sorrindo. Vai lá 2 dias depois, nem a dentadura tu acha. Neguinho, tira tudo, sabe? Aquilo que você vê lá botando bonitinho, um cimentinho, arranca tudo, tira o caixão, pega o morto, vira sabe? Tira de dentro do caixão, tira tudo, bota dentro de novo lá e você não vai lá ver mais o morto. Mas isso não apodrece, tem um destino, e não é um caixão, e nem embaixo de 7 palmos de terra. Ou é o céu, ou é o inferno. E quem decide isso não é Deus, não é o Filho, e nem é o Espírito Santo. Por quê, pastor? Deus já nos criou, enviou teu Filho para a salvação, e quando subiu, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. O resto, nós que temos que fazer. Então, bem-aventurado o homem que anda segundo a vontade de Deus. Tem crente aí que nem liga. Tem crente que bebe, que fuma, tem crente que, sabe, bate na mulher. Tem crente que a mulher bate no marido. Tem crente que a casa, quando não tem ninguém vendo, meu amigo, é um pandemônio, e é boxe, é karatê, é judô, é taekwondo. Sabe? É filhinho mandando mamãe tomar naquele lugar. É filho batendo na cara da mãe. Crente que compra cerveja escondido no bar e toma dentro de casa. Piores que a maioria deles são até pastores. Mas no final das contas, segue-se o juízo. Então vai ver mais um ano aí. Essa ideia de Natal aí, que Jesus nasceu agora dia 25 de dezembro, esqueça. Natal in Concert é o nome dessa festa. Tal de um deus Mitra, tal de Nimrod. Ele com sua mãe mataram seu pai, e ele teve relação sexual com sua mãe, e depois que ele morreu, a mãe achou em um pinheiro, de aqueles pinheiros que parecem com a árvore de Natal, e obrigou a todos os moradores a enfeitar a casa com um pinheiro daquele, simbolizando Nimrod, um dos maiores arqueiros de todos os tempos, que a mãe se apaixonou por ele, ele se apaixonou pela própria mãe. Tiveram relação. Jesus nasceu no meado de julho a agosto, não tem uma data definida, mas não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Esqueça isso. Se Papai Noel aí é fantoche de Satanás.
Me perguntaram, pastor, por que aquele gorro de Papai Noel? Para imitar a coroa de Jesus Cristo, a coroa da vitória. Esquece, é igual o coelhinho da Páscoa, não existe. A nossa Páscoa é Jesus Cristo de Nazaré. Esse negócio de Natal de 25 de dezembro aí é invenção do homem no século IV. Aí, para não tirar, a crença, um grande homem de Deus, ele começou a adorar a Jesus de uma data próxima a essa do dia 25, para que o povo não se perdesse. E muitas pessoas creem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nunca, nem no calendário judaico e nem no calendário do Brasil, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu. Papai Noel é uma piada inventada pelo homem para enganar as crianças e alguns dementes adultos. Meu Jesus, ele vive e reina. Ele não precisa ser comemorado no dia 25 de Natal, porque ele nasceu, todos os dias ele nasce, porque todos os dias ele está vivo. Ele não morreu, ele ressuscitou dentre os mortos para que hoje estivéssemos aqui dando as boas-vindas a vocês que estão chegando hoje na igreja. Que Deus assim nos abençoe, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo.